Olá, amigo! Quer aprender a criar os seus próprios jogos do zero até a publicação, mesmo que você nunca tenha programado na sua vida? Dá uma olhada nos links dos nossos cursos completos que estão aqui embaixo na descrição. Eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado e tenha um bom vídeo. Olá, amigos! Eu sou o instrutor João, mas pode me chamar de John. E eu vou ser o seu instrutor do curso de Fundamentos para a Criação de Jogos. E nessa sessão eu vou falar para você sobre vários termos, que a gente utiliza na produção de jogos. Entre eles, nós vamos falar desde o comecinho sobre o que é um jogo na prática. Vamos passar um pouco pela história, conhecer as gerações dos videogames e suas evoluções, um pouco sobre o mercado de games atualmente no Brasil e também no mundo. Além disso, nós vamos entender como que funcionam as Game Engines e o que elas são, afinal. Qual é a melhor para a gente produzir o nosso jogo, de acordo com o que a gente quer. E também umas excelentes dicas para quem está iniciando aí no mundo da criação de jogos. Muito bem? Então vamos lá. Bom, nesse primeiro capítulo, gostaria de falar para vocês sobre o que é um jogo. O que define um jogo, afinal? Bom, existem 4 elementos que, segundo as teorias do game design, precisam estar presentes para que algo, uma experiência, seja considerada um jogo, perfeito? A primeira precisa ser uma experiência interativa, certo? Se você não interage com isso, não é um jogo, não pode ser um jogo. Seria mais como um filme, alguma coisa que você está assistindo. Então precisa ser uma experiência que você vai interagir, seja com um controle, ou touchscreen, ou então, sei lá, o movimento de seus olhos, alguma coisa precisa fazer com que você interaja com isso, certo? Precisa ter um conjunto de regras, certo? Porque se você puder fazer tudo, qual vai ser a dificuldade? Se não tiver regra, se for tudo livre, como que vai ser um jogo, certo? Bom, precisa ter obstáculos. Alguma coisa precisa te atrapalhar. Se nada te atrapalhar, também, como que vai ser um jogo? Se você pode fazer tudo. Tudo bem, tem algumas regras, mas nada te atrapalha, é estranho. E esses obstáculos, servem para quê? Para basicamente atrapalhar você, para você não conseguir alcançar os seus objetivos, certo? Então você precisa ter objetivos que você está tentando alcançar. Você vai interagir com esse jogo para tentar alcançar eles. Você precisa respeitar as regras e tentar passar dos obstáculos. Uma coisa muito importante é entender qual que é a diferença entre videogame e console. A gente está acostumado a falar sempre, o meu videogame é o Xbox, o meu videogame é o PlayStation. Mas na verdade, videogame é o jogo, certo? E console seria o Xbox, o PlayStation e tudo mais. Mas bom, vamos lá ao conceito. Videogame é um jogo, em que a interação é feita entre você e o computador. Perfeito? Então, tem todas aquelas características do jogo que eu falei antes, só que a interação não é necessariamente entre você e outras pessoas. Pode ser também, mas é basicamente entre você e o computador. Perfeito? Precisa ter isso. O computador é uma máquina destinada ao processamento de dados ao receber informações. Por exemplo, onde que a gente tocou na tela, ou então qual botão que a gente apertou, certo? Isso vai ser processado pelo computador para ele dar uma resposta para a gente. E o que é um console de videogame, certo? Aí seriam computadores especialmente feitos para jogar videogames. Aí sim seria o seu PlayStation, seu Xbox, seu Game Boy e tudo mais. Perfeito? Então esse é um console. E como que esses jogos, esses videogames, são feitos? Basicamente nós temos 3 áreas de produção dos videogames. A primeira é a área de programação, que inclui mecânicas, codificação, matemática e física, certo? Bom, é a interação do jogador com o jogo e como que as coisas funcionam lá dentro. Por exemplo, quando eu apertar a tecla para a direita, meu jogador vai se mover para a direita numa velocidade específica, certo? Quando um objeto cai, ele quebra. Esse tipo de coisa é tudo controlado pelos programadores. Quando eu clicar num botão no menu, ele me leva para outra tela, certo? Isso tudo faz parte da programação. A parte do design, a gente geralmente no Brasil está acostumado a associar design com design gráfico, certo? Então design é design gráfico. Não. Na parte de games, design de games é a parte mais teórica, a parte de elaboração dos conceitos. Como que esse jogo vai funcionar? Quais são as regras? Quais são os objetivos? Aquelas 4 partes iniciais que eu falei do jogo são definidas pelos game designers, certo? Como que vão ser as fases, qual que é o contexto, a história.
E aí, então, a produção de conceitos, basicamente. E temos a parte da arte, a parte que enche nossos olhos, a parte que nos diz se um jogo é bonito, se ele é feio, e que basicamente controla os nossos sentimentos para aquele jogo, certo? Os nossos sentidos. Por exemplo, quando você escuta uma música triste, você se sente mal. Quando você escuta uma música feliz, você se sente bem, certo? Quando você vê gráficos bonitos, quando você vê partículas explodindo na tela, é um jogo frenético. Essa tudo faz parte da arte. Então a música, os gráficos, as interfaces, né, visuais, estimulando os nossos sentidos. Essas são as 3 principais partes que constituem a produção de um jogo. No Brasil, geralmente design e arte ficam juntos nos estúdios, né? Mas lá fora, ou empresas muito grandes, isso é bem separado ou até mais segmentado. Por exemplo, os músicos, os artistas gráficos, né? Os caras que vão fazer o design dos personagens, o design das fases, o design das mecânicas, é tudo separadinho. Perfeito? Quanto maior o projeto, quanto maior a empresa, então maior fica sendo. Bom, e uma dica legal é que o bom desenvolvedor é aquele que conhece um pouquinho de cada área e é muito bom na área em que ele pratica, certo? Você precisa conseguir entender como funcionam as outras para poder fazer com que tudo fique bem junto, certo? Não adianta nada você ter um desenvolvedor muito bom se o teu artista não é tanto, ou então o game designer não é tanto. Para um jogo ser bom, todo mundo precisa entender muito da sua área, né? E um pouquinho das outras, para poder fazer tudo se juntar muito bem em uma experiência interativa que vai ser memorável para o seu jogador. Perfeito? Então, eu espero que você tenha gostado dessa primeira sessão, né, nesse nosso primeiro capítulo do curso, e eu te vejo na próxima. Muito obrigado e até mais. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e marcar o sininho para receber as notificações sempre que tivermos novos vídeos. Não se esquece também de dar uma olhada nos cursos completos que estão aqui embaixo na descrição. Muito obrigado e até mais!